Olá, bom dia. O meu nome é Raquel e eu sou gerente de suporte do Timbeter. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre como começar a fazer medições. Eu gostaria de apresentar para vocês esse pequeno resumo de como nós trabalhamos no nosso processo com inteligência artificial e também um pouco mais sobre o universo das medições de toras de madeira. Vamos começar? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como o Timbeter funciona, o que é o Timbeter e como você pode começar a utilizá-lo. A nossa solução ela é feita para a gestão digital de fluxo de trabalho voltado para a indústria florestal. Para começar a usar o Timbeter é muito simples. Você baixa o aplicativo pela Google Play ou pela App Store, você faz o seu cadastro, tira uma foto de uma pilha de toras de madeira com o seu smartphone ou seu tablet. E todas as medições, elas vão ter já a contagem de toras, o volume, o diâmetro, inclusive a localização por GPS. E esses dados, além de eles estarem disponíveis pelo seu smartphone, eles também estão disponíveis pela nuvem, pelo nosso módulo de armazenamento. Então, isso torna muito mais fáceis as operações e todo o gerenciamento desses dados de ponta a ponta em tempo real. Além disso, como eu acabei de falar, o GPS é muito importante você ter a localização dessas medições para que tenha um rastreamento muito mais preciso dos envios. Então, você vai saber exatamente de onde que essa madeira está vindo e para onde que essa madeira tem que ir para dar continuidade no processo de cadeia de suprimentos. Como o Timbeter funciona? Nós possuímos uma inteligência artificial com um algoritmo baseado em machine learning para a detecção das toras de madeira e ele pode ser usado em smartphones e tablets. Isso significa que todas as imagens, todas as fotos, todas as medições que você quer fazer, elas precisam ser feitas através do aplicativo. Então, você está com seu celular, com seu smartphone, seu tablet em mãos, você vai entrar no aplicativo e você vai começar a medir por lá. Então, utilizar a câmera do Timbeter. Mais para frente eu vou falar também, eu vou fazer um pequeno demonstrativo de como começar a usar a ferramenta. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês também podem entrar em contato com a gente. Mas, enfim, o Timbeter funciona assim. Primeiramente, tem uma detecção inicial. Então, essa detecção ela é feita com mais de 2.000 pontos em volta desse contorno da tora. Ele vai identificar o contorno, ele vai fazer um círculo com a mesma área do contorno identificado, com esses 2.000 pontos, e depois disso ele vai alinhar os centros. Isso vai dar uma medição muito mais precisa comparada à medição manual, porque você não tem o fator humano. Então, ele é objetivo, as medições digitais elas são precisas, todos os resultados, como eles são digitais, eles são auditáveis, as informações elas estão disponíveis em tempo real. Se você tiver acesso à internet ou tiver acesso ao 3G durante a medição, esses dados eles já são todos sincronizáveis. Então, é muito fácil de utilizar e é muito fácil de quem estiver dentro da oficina ou do escritório poder estar vendo esses dados também. A informação disponível através de toda a cadeia de suprimentos, ou seja, isso é muito importante para o pessoal de logística, para o pessoal da produção e para o pessoal que trabalha com vendas, porque você vai ter um valor real dos volumes que estão sendo medidos. Além disso, o aplicativo é super fácil de usar, a ferramenta é muito simples, ela é muito podemos dizer que ela é muito fácil para qualquer pessoa, mesmo que você já esteja acostumado a fazer as medições manuais, você vai ver que é tão fácil quanto fazer uma foto para postar nas redes sociais. Além disso, não precisa de nenhum hardware especializado, já que ele funciona com qualquer dispositivo Android ou iOS, e a implementação é super rápida e ela é de fácil distribuição também. Você pode começar a usar hoje mesmo. Além disso, a gente preza muito pelo monitoramento e controle das toras de madeira. Então, na origem, todas as medições elas possuem a geolocalização, todas elas vão ter a longitude e latitude. A gente tem um controle de tempo triplo, ou seja, o tempo fica marcado tanto pelo celular ou pelo tablet, pelo aplicativo e depois pelo módulo de armazenamento. E tudo isso tem as informações também para o planejamento logístico. Além disso,
Você pode ver o número de toras, os volumes, os diâmetros, enfim, todos os dados que são inerentes ao processo da medição. E tudo isso de maneira muito transparente e justa, porque como você não está fazendo, você não tem o fator humano, você está lidando com a inteligência artificial, não tem como haver qualquer tipo de descontrole, vamos dizer assim. Além disso, você pode fazer inventários muito rapidamente, pode fazer controle dos estoques, pode utilizar também para fazer informações sobre as espécies dos sortimentos, ou seja, você pode colocar. Nós temos algumas espécies já padronizadas no nosso sistema, mas se você precisar colocar espécies novas que sejam utilizadas pela sua empresa, você pode colocar também através do módulo de armazenamento e ele vai ser sincronizado com o aplicativo móvel. Você também tem a opção de adicionar os valores, então você vai ter todos os cálculos do quanto de rendimento que você vai ter, quanto que cada tora de madeira vale. Além disso, o formato é super transparente e super fácil para fazer os relatórios. Isso significa que essas informações elas vão estar todas disponíveis para os compradores e para os vendedores a um preço justo. Então, o que nós queremos, qual é o nosso goal nesse processo? Nós queremos que a madeira tenha um preço justo. Você está vendendo ou você está comprando e você saber exatamente o que você está vendendo ou comprando. Então, tudo isso tem também as informações sobre esses volumes que são vendidos e são comprados. Quais são os nossos pontos principais? A primeira coisa, eficiência de tempo e custo. Você vai fazer uma foto de uma pilha de toras de madeira e você vai levar em torno de 3 minutos para essa imagem ficar pronta com todas as medições. O processo manual vai levar mais ou menos de 30 a 45 minutos, dependendo do tamanho da tora de madeira. Além disso, você tem a visão geral, em tempo real, de tudo que está acontecendo durante essa medição, fazendo relatórios instantâneos, e então você pode compilar esses dados com a gestão digital. Isso é muito bom para quem está administrando quem está administrando as localizações ou quem está administrando um certo estoque, enfim, para você realmente ter o controle do que está acontecendo. Como eu falei antes, a redução do erro humano também é muito importante, porque como você está lidando com um processo completamente digital, não existe a possibilidade de ter o fator humano ali para causar alguma alteração ou para perda de dados. A gente nunca sabe o que acontece, né? Além disso, a gente está trabalhando muito com a otimização da produção e da logística, porque todos esses dados eles são facilmente compartilhados. Então, você está numa ponta ali no campo fazendo medição e tem uma outra pessoa que já está ali fazendo logística e ela já sabe o que você está medindo. Isso vai priorizar a maximização do valor de cada tora. Como eu falei anteriormente, a gente preza pelo preço justo e que cada tora seja enviada ao seu devido lugar, que nenhuma tora de madeira seja perdida. Isso vai ajudar também na prevenção da extração ilegal. Como a gente trabalha com GPS, como a gente trabalha com a localização de onde essas pilhas são medidas, é muito interessante em alguns países que possuem áreas que são protegidas. Se a pessoa vê, se o medidor vê que essa pilha de madeira está sendo medida num lugar muito próximo ou num lugar que não seja ali, como que eu posso dizer, que ele não seja o lugar certo para fazer a medição, você já pode entrar com algum tipo de recurso em relação a isso. Isso vai promover o comércio justo e uma gestão sustentável no campo. Você não precisa de papelada, todas essas informações elas não precisam de contato humano também, que é uma coisa muito importante, especialmente nos dias que a gente está vivendo hoje. Então, uma pessoa que está medindo as toras de madeira no campo, ela não precisa ter contato para entrega de documentos ou qualquer coisa com qualquer outra pessoa. Tudo isso é feito pela internet. Tudo isso é feito via aplicativo, via módulo de armazenamento. Aqui a gente tem alguns exemplos das medições de diâmetros e caminhão e das marcações de defeito. Isso é bem importante também para você realmente ter os valores corretos de tudo que pode ser vendido, de tudo que pode ser comercializado, vamos dizer assim. Aqui são alguns screenshots do aplicativo e todas essas informações elas estão tanto disponíveis no aplicativo em si, podem ser mandadas por e-mail, podem ser compartilhadas por um link e elas estão disponíveis também no módulo de armazenamento. Ou seja, a parte receptora ela vai ter acesso também às imagens para poder fazer a conferência. A gente tem diferentes fórmulas, a gente tem todas as informações sobre diâmetro médio, contagem de toras,
enfim, tudo que é necessário para que o processo tenha continuidade. Aqui a gente tem a medição de pilhas, a medição do coeficiente de densidade, que para o Brasil eu considero como sendo muito importante para madeira de celulose e para madeira para lenha, porque geralmente o que nós ouvimos muito não sei quanto volume eu tenho na minha pilha, e eu preciso ter certeza, porque a minha pilha, por exemplo, tem muitos espaços entre as toras, tem muita casca, ou enfim, tem vários problemas que podem surgir no campo que vão alterar os dados. E muitas empresas que ainda utilizam métodos antigos para fazer essa medição da densidade, que seria basicamente o coeficiente ali, o fator de empilhamento, né? Então, a gente está tentando fazer com que isso seja mais padronizado e isso seja individualizado para cada tora de madeira feita de maneira digital. Depois disso, a gente tem a medição das pilhas maiores com modo panorâmico. Então, se você tem pilhas que têm metros e metros de distância, você ainda pode usar o Timbeter. Não, a nossa solução não... ela permite, na verdade, que você faça essas pilhas em modo panorâmico. Então, você pode fazer quantas fotos forem necessárias. Essas fotos, elas são feitas em mosaico, então elas são unidas por pontos em comum, e você vai ter a medição completa no final da última foto, vamos dizer assim. E além disso, a gente tem também uma novidade, que é a medição de QR Codes. Se você colocar os QR Codes já em cada tora de madeira com os dados referentes a essas toras, por exemplo, a espécie, para onde que ela está indo, de onde que ela está vindo, esses dados também eles estão disponíveis pelo Timbeter. E você pode utilizar o QR Code também como referência, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Além disso, a gente tem uma ferramenta muito interessante que é para determinação de volume para caminhão. Então, como vocês podem ver na primeira imagem, que tem uma pilha separada em vermelho e em verde, alguns caminhões, em algumas localidades, tem uma exigência do volume que você pode colocar no caminhão. E a gente já tem essa ferramenta para você saber exatamente de onde que você vai começar a tirar essa madeira para colocar no caminhão e qual que é o volume que está ali. Isso é muito importante para ter controle também, até para alguns agentes rodoviários, enfim, para as pessoas que sejam ali relacionadas com a lei. A gente também tem o alcance de diâmetros, que é bastante interessante para você conseguir, na verdade, entender qual que é a formação da sua pilha. Em muitas situações, a gente ouve pessoal que trabalha com papel e celulose falando sobre diferentes diâmetros para entrar no maquinário. Com essa ferramenta, você vai saber, dentro de uma pilha, quais são os diâmetros. Você pode, inclusive, fazer o seu próprio alcance de diâmetros para as madeiras que tenham certos diâmetros que podem entrar no maquinário, já estarem localizadas pelo próprio aplicativo. Como a gente conversou antes, todas as medições elas estão disponíveis na nuvem. Então, você tem a localização, você entrando pelo browser no seu computador, entrando pelo app.timbeter.com com as suas credenciais, você vai ter todas as informações. Então, localização, data, coordenadas, nome do local de estoque, todas as informações que são precisas e podem ser facilmente compartilhadas. Quais são as funcionalidades gerais do nosso módulo de armazenamento? Como eu falei para vocês antes, app.timbeter.com. Você entra com as suas credenciais, entra no painel de controle, onde tem todas as medições, todas as informações relacionadas a elas, com a visão geral em tempo real. Já se você... uma coisa muito importante para eu colocar para vocês é que você não precisa de internet, não precisa de qualquer conexão web para fazer as medições. Mas depois, quando você voltar, por exemplo, para o seu escritório ou voltar para uma área que tenha cobertura, você pode sincronizar todas essas imagens com o módulo de armazenamento para poder fazer os relatórios e ter uma visão muito mais específica do que essas medições são. Além disso, você pode conectar vários dispositivos a uma conta só. Então, você pode ter dispositivos em São Paulo, você pode ter dispositivos no Rio, em Minas, na Bahia, e todos esses dispositivos conectados a uma única conta, você vai ter controle sobre todos eles. Além disso, você pode filtrar as informações, seja por dia, pelas espécies, inclusive pela localização, pelo número de envio dos caminhões também. E a visão
Como eu falei antes, essa visão ela tem o mapa da localização, então não importa onde você esteja no Brasil, você pode ver tudo o que está acontecendo em todos os locais. Esses relatórios, eles podem ser feitos tanto por Excel quanto por PDF. Por PDF é interessante porque nós temos, por exemplo, um cliente na Ásia que compra madeira de produtores locais, eles imprimem o PDF e fazem assinatura no PDF para você ter meio que um controle, né? Isso é muito bom para você. Ok, você não precisa da papelada, mas se alguma empresa ou se alguém que esteja vendendo para você precisar de algum controle, você tem ali a imagem, a medição e os comentários e só mandar para assinatura. Além disso, você tem uma opção para adicionar as medições manualmente, o que é muito importante, por exemplo, quando você não conseguir medir, mas você tem ali os números, e as opções para compartilhamento de dados também. Então, você pode compartilhar por e-mail, pode compartilhar via URL, enfim, todos os dados que são para que a gente possa ter realmente preços justos e um comércio muito mais transparente. A gente também tem uma opção para edição das medições no próprio módulo de armazenamentos. Então, por exemplo, se a pessoa que estiver medindo tiver esquecido uma tora ou colocado alguma coisa, algum detalhe diferente, você pode fazer esse ajuste pelo próprio módulo de armazenamento. Você pode ajustar a área de densidade, adicionar ou tirar as toras de madeira que foram detectadas ou subdetectadas, mudar o tamanho da referência, enfim, todas as informações que podem ser facilmente editadas. Todas essas edições, elas são marcadas no módulo de armazenamento, isso para evitar que possa ocorrer qualquer tipo de problema ou erro humano. Então, todas essas medições, elas vão ter um asterisco vermelho e você pode ter todo o controle sobre elas. As informações específicas da empresa podem ser facilmente adicionadas também. Como a gente falou no comecinho desse webinar, vocês podem adicionar os armazenamentos, as espécies, quais são as qualidades, os sortimentos, as razões de defeito ou descarte. Nós temos também uma opção para adicionar campos personalizados, então se vocês possuem alguma coisa muito específica na empresa, vocês podem adicionar também. Todas as informações da conta, elas são sincronizadas aos dispositivos. Então, por exemplo, se você adiciona uma nova espécie de madeira, você vai sincronizar o dispositivo e essa nova espécie vai estar disponível no dispositivo, no aplicativo móvel. Isso faz com que seja muito mais fácil você ter a gestão ali dos usuários. Então, você sabe, eu tenho um usuário que está em um dispositivo numa região X, ele está fazendo essas medições, eu tenho esse controle. Além disso, tem o relatório individual das toras de madeira. Então, a gente faz um relatório também bem detalhado, tora a tora. Você pode adicionar os valores, você pode adicionar sortimentos e ele vai estar bem completo. Ele pode ser também baixado por PDF ou por Excel. Nós temos uma funcionalidade nova, bastante exclusiva, que vai permitir o reconhecimento de uma medição feita a partir da mesma pilha ou de parte dela. Nós ouvimos alguns casos de medições que foram feitas usando toras que já deveriam ter sido descarregadas ou carregadas no caminhão, mas elas estavam lá e não tinha como a pessoa que estava medindo saber. Com o nosso sistema de medição duplicada, nós conseguimos, na verdade, detectar se existe alguma similaridade entre diferentes medições. Isso é muito importante para manter o controle também, para fazer o controle de qualidade, vamos dizer assim, e para evitar que tenha furtos ou fraudes. Além disso, a gente tem uma integração via API, né? Que é super facilmente integrada, é uma API pública, ela pode ser integrada com vários sistemas de contabilidade. Isso significa que todas as informações do Timbeter, elas podem estar no seu sistema interno. Então, se você já está acostumado a utilizar um certo sistema, você só vai integrar a API e ele vai estar disponível no seu sistema. Hoje a gente está trabalhando com alguns sistemas diferentes de diversas partes do mundo, mas, enfim, a gente basicamente consegue fazer o planejamento de todo o ERP. Alguns dos nossos clientes. Hoje nós trabalhamos em todos os continentes e o nosso portfólio é bem interessante. No Brasil nós temos várias empresas grandes de diferentes setores, não só de papel e celulose e não só a indústria madeireira, mas também a indústria de mineração.
Então, a gente está abrindo muito mais o nosso portfólio. Nós temos empresas exportadoras também, que fazem a exportação diretamente para a Ásia. Nós temos várias empresas que trabalham com papel e celulose ao redor do mundo todo. E, enfim, nós estamos pouco a pouco dominando o mundo, vamos dizer assim. Hoje um dos nossos maiores parceiros é a SMPC. É uma companhia de produtos derivados florestais da América Latina. Ela opera em 8 países. Começaram a utilizar o Timbeter nas suas plantações, nas florestas, em 2017. Os resultados que eles tiveram foi maior segurança, ou seja, menos trabalhadores expostos a maquinário pesado, muito mais lucro por causa da redução de custos. Como que isso pode ser explicado? Quando você faz uma medição em 3 minutos, você é muito mais eficiente para fazer outras coisas, para fazer os inventários, para trabalhar mais no campo. Então, isso traz muito mais eficiência e menos gastos. Além disso, uma das coisas mais interessantes que o pessoal da CMPC contou para a gente foi a redução de 45% da utilização de tinta. Porque como o Timbeter já apresenta todos os dados dos diâmetros, já com os números na imagem, eles não precisam colocar os números. Então, isso faz com que o número de químicos que são utilizados seja muito menor. Além disso, eles estão também na questão da transparência, já que eles têm um valor único e visível para todo mundo que esteja fazendo as medições e vendo o que está acontecendo, e a localização de cada pilha para ajudar na cadeia logística. Além disso, a gente está trabalhando com a SCG, que é a Siam Cement Group. Eles trabalham no ramo de embalagens. Eles compram madeira para queima de produtores locais, que foi o que eu contei para vocês anteriormente sobre os produtores que gostam de ter o PDF ali para provar que eles venderam a madeira. Eles têm os 40 pontos de compra e eles começaram a usar o Timbeter em 2018. Então, o que eles tiveram com isso foram os resultados rápidos e muito precisos nas transações. Você vai, tira uma foto, faz a medição, compra a madeira, a avaliação correta dos preços. Eles têm uma visão geral do material, ou seja, eles têm um padrão para o material, já para maquinário, enfim, para poder ter essa compra. Então, eles já sabem ali com o Timbeter. Isso faz com que eles tenham menos tempo em negociação, ou seja, não tem reclamação, não tem gente tentando balancear os preços, e eles têm uma visão geral de tudo o que está acontecendo, de todas as transações. Quais são os benefícios gerais? Enfim, rápida implementação, não é necessário usar um grande investimento. O Timbeter, vamos ser sinceros, é uma solução barata, é uma solução que pode ser muito facilmente implementada. Ela pode ser utilizada com qualquer dispositivo Android ou iOS. A gente precisa de uma câmera no mínimo de 8 megapixels, mas hoje em dia 90% dos dispositivos, dos aparelhos, eles já têm essa qualificação. Todas essas informações elas são armazenadas no mesmo lugar. É uma solução transparente bastante eficiente, sem o erro humano, muito fácil de usar. Vocês podem aprender a utilizar, inclusive hoje. As informações elas são compartilhadas muito facilmente e todos os dados eles estão disponíveis de forma instantânea para os relatórios. Anteriormente, chegou o grande momento, o tutorial do Timbeter. Depois de você fazer o download da nossa solução pelo iOS ou pelo Android, fazer o seu cadastro, você vai ver essa tela e você vai clicar em tutorial. Nós temos 4 tipos de tutoriais, ou seja, a medição de diâmetro, a captura panorâmica, o coeficiente de madeira para celulose em 1 hora de 1 por 1 metro e também o coeficiente volume de madeira para lenha sobre uma pilha inteira. Vamos escolher hoje a medição de diâmetro, mas vocês fiquem livres para fazer outras medições também, os outros tutoriais, de acordo com as necessidades da sua empresa. O método do diâmetro, ele usa os diâmetros e os comprimentos das toras para fazer o cálculo do volume. De uma forma mais padronizada, é usada a fórmula de volume de cilíndrica e você pode inclusive verificar outras fórmulas que a gente tem também nas opções de medição. A gente usa uma imagem pré-definida e você pode clicar em continuar. Muito importante para fazer a medição é ter um objeto de referência, pode ser uma fita métrica, uma vara de carpinteiro para fazer a determinação da escala da imagem. Essa referência ela pode ser o mais longa possível, tendo no mínimo 1 metro, e ela precisa ser bem visível. Então, se você tiver um pedaço de madeira que você saiba o tamanho exato
e pintar com uma tinta neon ou utilizar uma cor bastante diferente e colocar ela ali na paralela à pilha de toras, você vai ter uma referência. É muito importante ser bastante preciso com essa referência, porque ela vai afetar a precisão da medição. Ela vai afetar o que a gente pode falar, ela vai afetar os contornos. Então, cada centímetro que possa estar com um pouquinho de diferença, isso pode ser alterado. Depois disso, você clica em continuar. Você pode ver todas as especificações. Você pode mudar a espécie. Então, aqui nós temos várias espécies. Vamos utilizar eucalipto, que é uma madeira interessante. A gente não está com uma foto de eucalipto para essa medição, mas só para conhecimento que a gente tem bastante, que a gente tem várias fórmulas diferentes. Vocês podem fazer a modificação do comprimento da tora também. O Timbeter não faz a medição do comprimento, então é muito importante, se você tiver uma pilha com toras de diferentes comprimentos, fazer uma média antes e utilizar a média. Por exemplo, aqui eu posso colocar que a nossa média é 4,5, 450 centímetros. A fórmula que você vai utilizar, nós temos fórmulas do mundo inteiro, então não se preocupem, são fórmulas do mundo inteiro, nós vamos utilizar a fórmula cilíndrica, que é a mais utilizada. Certo? Depois disso, a gente entra na primeira tela, e os pontos vermelhos, que são as extremidades da referência, como eu estou mexendo aqui, eles precisam estar exatamente onde está a referência. Isso é muito importante para manter essa precisão e para manter essa proporção das medições. Então, se você precisar, você pode fazer zoom só para poder colocar ali corretamente a referência no lugar certo. Certo? Você aperta para o próximo passo. E aqui tem todas as marcações. Esses pontos brancos, eles são os delimitadores de área. Então, você pode fazer com que a área... Se você, por exemplo, tiver uma foto como essa, que existem algumas pilhas em outras localidades ou no fundo da imagem, você pode regular a área exatamente da pilha que você quer medir. Aqui você vê que tem as medições incorretas, que podem ser editadas. Você vai tocar em uma das toras para selecionar. Então, você pode mudar a posição e você pode mudar o tamanho também, de acordo com o tamanho. Se houver uma sobredetecção, você pode clicar e ela vai desaparecer. Se você vê que uma tora não foi detectada, você pode clicar nela e ela vai aparecer. A gente está forçando com que a inteligência artificial detecte essa tora. E ela também pode mudar a posição e pode mudar o tamanho. Você vai no passo 3 e você tem todos os detalhes da medição. Então, a espécie que foi utilizada, o volume, se teve algum rejeito, qual que foi a espécie que a gente usou, o diâmetro médio. Então, aqui a gente tem a contagem dos diâmetros também. Então, a partir de quantos centímetros, os arredondamentos também. Todas as informações que são importantes. E aqui a gente também tem já a numeração de todas as toras de madeira com seus respectivos diâmetros. Se você precisar fazer a edição, você vai clicar nessa novamente e editar o existente. Ajusta a referência, se precisar ajustar a referência, afinar as detecções. Então, por exemplo, você deseja com que essa tora aqui ela seja considerada como defeito. Você vai clicar nela e ela vai aparecer aqui a razão de rejeito. Então, comprimento errado, ou, enfim, tora torta. Os rejeitos, eles também podem ser adicionados através do módulo de armazenamento. Apertar em próximo, você vai ter uma nova medição. E aqui, quando você apertar no volume, você já vai ter também o motivo de defeito. Vocês podem fazer os tutoriais em casa, vocês podem fazer os tutoriais em campo, vocês podem fazer imagens teste no campo também. E eu acho que é muito interessante se vocês precisarem de alguma ajuda, materiais adicionais, se vocês precisarem do nosso suporte, nós estamos disponíveis pelo info@timbeter.com.
Então, se vocês quiserem fazer uma demo também, é muito interessante para as empresas que gostariam de fazer um projeto piloto com a gente, para fazer uma demo também. Eu acho que por hoje é isso. Eu não vejo a hora de fazer o próximo webinar com vocês. E vamos em frente. Qualquer dúvida, info@teambetter.com. Muito obrigada.